Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Um dia ele falou que ia pra junto de Deus Pai, pra preparar o lugar, uma linda morada para mim. Voltaria e tomaria pra ele. Onde ele estiver eu vou estar também. Quando qualificar eu vou estar tão bem. Minha linda estrela da manhã. Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Onde ele estiver eu vou estar também. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Quando qualificar eu vou estar tão bem. Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Os anjos cantarei. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Receberei meu lar, minha alma rejubilará. Adorarei meu Deus com louvor que jamais cessará. Antes do dono o poder será tão forte, que lá a vida é plena e não existe a morte. O louvor e a glória assim sem fim será. Se Deus me libertou, nada mais me prenderá. Livre, livre, finalmente livre eu sou. Todas as algemas lá da cruz ele quebrou. Finalmente livre eu sou. Livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou. Livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou. Livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou. Livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, sempre proclamando a bênção e a graça de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Agora é o nosso momento de oração. Nós vamos rezar pedindo o poder das mãos ensanguentadas de Jesus sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Eu vou ter daqui a pouquinho, estou torcendo aí para que esteja em casa a dona Georgina Batista Dias de Pederneiras, São Paulo, que vai falar com a gente daqui a pouco. Estou torcendo mesmo para que a senhora esteja em casa, para a gente rezar junto a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, apresentando toda a sua vida, toda a sua família nas mãos de nosso Senhor. Enquanto isso, eu vou aqui rezando por você que está participando comigo. Muito obrigado aqui, olha, a Juliana de Cássia Borges Simão, que é da cidade de Varjão de Minas, em Minas Gerais, que é a nossa nova sócia. Muito obrigado, viu, por você que está correspondendo ao nosso apelo. Ela pede em especial por ela, pela sua saúde, por Maria José, por toda a sua família, apresentando aqui diante de Deus. Daqui a pouquinho, coloco diante da Sagrada Família. Rezar também pela Valcirlei Santos Gava Nascimento, que é de Barbacena, Minas Gerais, também é nossa nova sócia. Muito obrigado pela sua participação. Ela tomou a decisão de começar a fazer parte dessa família. Está pedindo oração por ela, pela sua saúde e recuperação, pois ela passou por uma cirurgia. Pede pela saúde e recuperação da sua irmã Dilma, porque também passou por várias cirurgias. Pede por João Gabriel e por toda a sua família. Daqui então, daqui a pouquinho, eu apresento diante do Senhor
e, claro, agradecendo a Deus por você que está ligadinho aqui com a gente e está deixando aqui o seu pedido de oração. Obrigado a Juraci Franca Silva, de Escada, em Pernambuco, também participando comigo. Muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde sempre. Agora, nesse nosso momento de oração, eu vou conversar com a dona, vamos lá, vou conversar com a dona Georgina, que é lá de Pederneiras, São Paulo. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem, dona Georgina? Bem-vinda aqui no programa Você Bem, Pode Ser Feliz. Deus. Eu que estou feliz de estar participando aí com vocês. Obrigado. Estou emocionada. Nós ficamos felizes mesmo com a sua participação. Um abraço para todo o povo aí da sua cidade. Dona Georgina, qual é a intenção que a senhora tem para colocar nesse nosso momento de oração? Eu quero colocar para minha família, né? Meus filhos, minhas noras, meus netos, pelo padre da minha paróquia, pelo nosso Brasil e por todos aqueles que precisamos de oração, principalmente os doentes. Amém, amém. Vamos apresentar por então. Por todos vocês do século XXI. Obrigado, viu? Muito obrigado. Queremos rezar então pedindo a Deus que conceda saúde para a sua vida, que conceda alegria para o seu coração. E nós vamos rezar juntos essa oração das mãos ensanguentadas de Jesus. Se a senhora estiver aí em casa, a senhora acompanha comigo, nós vamos rezar juntos, ou se não, se a senhora estiver perto da TV, a gente vai acompanhando junto a oração que nós vamos passando aí os nossos caracteres, para a gente rezar juntos. Então, queremos rezar então, pedindo ao Senhor que nos cure. Cura-me, Senhor Jesus. Rezamos juntos. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Dona Georgina, eu quero abençoar então a sua vida, a vida de toda a sua família, pedindo que o Senhor derrame as mais abundantes bênçãos dos céus sobre todas as suas necessidades. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Dona Georgina. Deus te abençoe. Fique em paz. O senhor também, Padre. Seja cheio do Espírito Santo, viu? Amém. Eu obrigado. amo todos vocês. Obrigado. Ficamos felizes mesmo, felizes com a sua participação. Um abraço para todo o povo aí de Pederneiras, que sejam abençoados por Deus também. Tá aí, Obrigada, então. Padre. Obrigado, viu? Obrigado. Você vai participando com a gente, como a dona Georgina fez, e sempre no final do programa eu faço um sorteio, que é a pessoa que vai entrar no programa seguinte, para participar do momento de oração, para rezar essa oração tão poderosa que é a oração das mãos ensanguentadas de Jesus. E olha aqui, falando em mãos ensanguentadas de Jesus, nós preparamos para você e para toda a sua família o Diário 2016, o Diário das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Olha aí que bonito. Diário de oração, Diário 2016 das Mãos Ensanguentadas de Jesus, contendo a novena, a oração, passagens bíblicas. Vamos dar uma olhadinha como que é o formato interno desse nosso diário? Olha só. Aqui, dentro do diário, você tem uma passagem bíblica. Olha, você acompanha a liturgia dia após dia. O nome do santo, o santo do dia. E aqui abri aqui
no mês de setembro, é bem no mês que nós estamos, tá aí então. O mês de setembro tem os santos de cada dia, tem o seu compromisso espiritual, é um diário espiritual mesmo. Qual que é o seu compromisso espiritual do dia? Está lá, Santa Missa, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, o terço, o Santo Rosário, adoração ao Santíssimo, leitura da Bíblia, depois meditar a reflexão para um Brasil cristão. São os compromissos que Deus manda para você através desse diário espiritual. E depois você pode ir anotando nos espaços em brancos quais são os seus propósitos para o dia a dia. Além de anotar os seus compromissos também, se assume um pequeno propósito para aquele dia, coloca aí no seu diário e pede a força do Espírito Santo para viver. Então é a super dica que nós temos para você. Nosso telefone é 19 3871 9600, 3871 9600, ou pelo nosso portal rs21.com.br. Eu já tenho o meu, e eu sei que vai me servir muito mesmo para ser o meu diário espiritual, e tenho certeza que vai ajudar muito a você e a toda a sua família. E depois aqui no verso tem a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, para você rezar e acompanhar o seu dia. Você reza aí na sua casa, com toda a sua família, onde você estiver. Onde tiver o diário, você tem a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. Dada aí essa dica, quero continuar agradecendo a você que faz parte desta obra de evangelização, você que está rezando comigo, você que faz parte dessa família. Quero colocar também aqui, diante da Sagrada Família, essas intenções todas que estão chegando aqui. É sempre bom falar o seu nome, é sempre bom rezar por você, rezar pela sua família. Que beleza saber que você está em comunhão de oração conosco. Essa comunhão de oração atrai a bênção e a graça de Deus para a sua família. Eu já disse aqui, vou repetir: a Juraci Franca da Silva, de Escada, em Pernambuco, e as nossas irmãs Valcirlei Santos de Barbacena, que é nossa nova sócia, a Juliana de Cássia Borges Simão de Varjão de Minas, que é nossa nova sócia, que se junta aqui com a Nilce Glória Stuane de Paraí, no Rio Grande do Sul, a Maria Aparecida Lopes Moreira de Eldorado, em Mato Grosso do Sul, a Cleusa Almeida Santos de Nova Itarana, na Bahia, que pede aqui por José Roque, por Cleusa e por toda a sua família. O Vital de Barros Silva, de Valinhos, São Paulo, em ação de graças por um emprego, do emprego que conseguiu. A Maria José da Silva, de Indaiatuba, São Paulo, em ação de graças pela vida da amiga que se chama Helena. A Kesley Joyce Cordeiro Lima Faria, de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, em ação de graças pela Joyce Cordeiro Lima Faria e pelo Flávio Augusto Faria, 10 meses de casados, e pedindo pelo filho Henrique, pedindo pela graça de Deus nas suas vidas. Muito obrigado aí pela sua participação. Daqui a pouquinho eu continuo rezando por você, rezando pela sua família, porque sabe que aqui na Rede Século XXI nós temos sempre momentos de bênçãos e de graças para você e para toda a sua família. Quero mandar um recadinho aí para o povo da cidade de Indaiatuba. No dia 31 de outubro estarei aí, junto com a banda Padre Nilson e banda, para um grande show no evento Fé e Vida, que acontece aí na Fé e Som, que acontece aí na cidade de Indaiatuba. Nós estaremos juntos aí para rezar, para proclamar a bênção de Deus, para invocar o poder do sangue de Jesus sobre toda a sua família. Tem sido sempre um momento de bênção. Então, Padre Nilson e banda, dia 31, aí em Indaiatuba, 31 de outubro, em Indaiatuba, para um grande momento de Evangeliza Show. Conto aí com a sua presença. Olha só, nós estamos falando sobre o mistério de Cristo e da igreja. No coração da palavra, o mistério de Cristo e da igreja. Eu sempre gosto de lembrar uma passagem da vida de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc foi muito conhecida, é muito conhecida, porque durante um tempo ela foi até quase que foi tirada da devoção da igreja. Depois, graças a Deus, foi reinserida, porque a igreja reconheceu as virtudes heróicas de Santa Joana d'Arc. O que aconteceu com Santa Joana d'Arc? Era muito piedosa, confissão diária, mas depois, por várias razões, acabaram acusando-a de heresia, de não falar a verdade. Tinha razões políticas por trás de tudo isso, então acabaram entregando-a à Inquisição.
Aconteceu que ela foi queimada, foi para uma fogueira, foi queimada. Só que, quando começou o interrogatório de Santa Joana d'Arc, perguntaram muitas coisas para ela. E perguntaram coisas relacionadas à doutrina. E quando perguntaram para ela assim, quem você ama mais, a Jesus ou a igreja? Eu imagino o silêncio que pairou ali naquele tribunal, quando os inquisidores estavam ali questionando a Santa Joana d'Arc, porque queriam condená-la mesmo, e perguntam, quem você ama mais, a Cristo ou a igreja? Imagino que pairou um silêncio tão grande ali naquele lugar, e a resposta de Santa Joana d'Arc foi certeira. Ela disse assim, eu não sei como responder isso para vocês, porque Cristo e a igreja para mim são a mesma coisa, não estão separados. Então eu não posso dizer que eu amo mais a Cristo e menos a igreja, mais a igreja e menos Cristo. Porque para mim são inseparáveis. Há uma graça invisível, a gente não consegue enxergar essa graça do corpo místico de Cristo, mas estão intimamente unidos. Cristo com sua igreja, a igreja com Cristo, o noivo com a noiva, o esposo com a esposa, estão intimamente unidos. E os relatos da história dizem que ela foi condenada, mas não por erros teológicos. Tiveram outras razões que a levaram à condenação, mas não erros teológicos, porque ela disse, eu não sei responder se eu amo mais a Cristo ou mais a igreja, porque para mim são uma coisa só, não dá para separar o corpo da cabeça e a cabeça do corpo. É um mistério de Cristo, no coração da palavra, o mistério de Cristo e da igreja. Com muita simplicidade, tantos outros santos conseguiram expressar isso. Às vezes alguns santos que nem conheciam profundamente a Sagrada Escritura, no sentido de estudar uma teologia, mas que sabiam expressar o amor verdadeiro por Cristo e pela igreja, sem que tivesse uma separação. Cristo e a igreja são uma coisa só. Nós amamos Cristo, amamos a igreja. Na igreja nós estamos com Cristo. E aqui é importante, porque o Santo Padre até fala umas coisas interessantes, Papa Francisco, muita gente está na igreja, mas não está com Cristo, porque ainda não fez uma experiência pessoal com Jesus. Por meio da igreja, nós fazemos uma experiência pessoal com Jesus. E ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Nós amamos Cristo e amamos a igreja, no mistério da palavra. No coração da palavra, o mistério de Cristo e da igreja. E a igreja, que é corpo místico de Cristo, que nós a amamos, porque nela está o Cristo por inteiro. Muito bem, depois dessas palavras aqui, eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.